Bem-vindo aqui ao canal do Grupo Então. Hoje a gente vai falar sobre uma série de vídeos que a gente vai fazer. E a gente vai começar a mapear quais são as principais emoções que você sente, quais são as emoções mais comuns no ser humano, o porquê e a influência que cada uma delas gera nos teus resultados no teu dia a dia. E como que você pode fazer para você resolver cada uma delas. Como que você pode fazer para se libertar das emoções que você mais sente no teu dia a dia e que você menos tem controle, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre especificamente duas emoções. Eu acredito que são as emoções que elas mais te puxam para baixo. Você tem que entender o seguinte, você tem que entender que as emoções no corpo humano, elas são SAs. Arthur, o que é um SA? Pega teu papel, pega tua caneta, anota isso aqui, porque isso aqui vai ser uma aula fenomenal para você. Você tem que entender que SA é um sinal à ação. Arthur, como assim? As emoções que você sente no teu corpo, o teu sistema nervoso, ele está te dando sinais para você agir. Ele está te dando uma mensagem, um alerta de que você tem que fazer alguma coisa a respeito de um assunto. Por exemplo, quando você era criança, que você colocava a mão no fogo, você se queimava. E aquilo ali, quando você sentia dor, a dor era um sinal do teu corpo de que algo estava errado, de que você precisava tirar a sua mão dali. E no teu dia a dia não é diferente. As emoções fazem você se sentir de forma diferente. A raiva, o medo, a angústia, a solidão, todos esses sentimentos são sinais que o teu corpo está te dando para você tomar alguma determinada ação. Então, já pega essa primeira sacada. Sempre que você sentir uma emoção, aquilo é um chamado para você agir. Primeiro ponto. E aí a gente vai ver duas ações. A gente vai ver dois sinais, dois chamados à ação, que são, acredito que, os mais prejudiciais, os que mais te puxam para baixo, os que mais abaixam a tua energia e os que mais fazem você se sentir preso. Tá? O primeiro sinal da ação, o primeiro sinal de ação que a gente vai ver hoje é esse daqui. É o que a gente chama de medo. Eu sei, agora quando eu falei isso você chega a sentir um frio na barriga. O medo, eu acho que ele é o mais temido de todas as emoções. Ele é aquele que a gente imagina como o maior de todos. É aquele que você sente que você não tem um controle sobre ele. O medo, ele pode ter várias dimensões. Ele pode ser um medo desde uma coisa pequena, como o medo de um sapo, de uma barata, até o momento em que ele chega a ser uma fobia, que ele chega a ser um terror ou chega a ser pânico. O medo, ele tem vários graus. O medo, ele te atinge nos momentos mais imperceptíveis, nos momentos mais inesperados do teu dia ele te atinge. O medo é aquilo que faz você perder o sentimento de ação. Você perde o sentimento de que você pode fazer algo a respeito. O medo, ele te consome. E aí você tem que entender que o medo, ele te deixa como os escoteiros. Sabe qual que é o sinal? Qual que é o lema dos escoteiros? O lema dos escoteiros é: esteja sempre alerta. Quando o escoteiro, ele é criança, que ele está lá na floresta, o que o escoteiro mais velho, né, não sei qual que é o nome, o que ele ensina? Esteja sempre alerta. Esteja alerta aos besouros, aos mosquitos, aos animais selvagens, às plantas. Esteja sempre alerta, porque você nunca sabe o que tem depois da árvore. Você nunca sabe o que tem depois do arbusto. Então o lema dos escoteiros é esse. E quando você está em estado de medo, você está sempre alerta. Se você tem medo de quebrar financeiramente, você está sempre alerta com as suas contas. Você está sempre alerta com o que você está gastando. Se você tem medo de você ter problemas de saúde, você vai estar sempre alerta por como está o seu corpo. Você está sempre alerta. E nem sempre esse alerta é uma coisa boa. Mas esse alerta é só aquilo que fica martelando na tua cabeça, dizendo que está errado, dizendo que não funciona. E é isso que você tem que mudar. E existem três coisas que você pode fazer para você trabalhar o teu medo. A primeira delas é você agir. Arthur, como assim? O medo, ele vai te falar... O medo, você tem que entender que o medo, ele é uma preparação. Como assim uma preparação? Quando você tem medo do escuro, você tem o medo, aquilo ali é uma preparação, é um sinal para você se preparar de que pode acontecer alguma coisa no escuro. Pode aparecer um bicho-papão, um espírito, uma alma, eu não sei. O medo, ele é uma preparação para você. É para você perceber que você precisa se preparar para o que está ali, mesmo que você não saiba o que é. Então, quando você tem que se preparar, você tem que saber para o que você vai se preparar. Então, sentiu medo? Para e pensa. Eu tenho que me preparar para quê? Cara, eu estou com medo de apresentar essa prova. Eu estou com medo de fazer uma prova. Eu estou com medo de apresentar o trabalho. Eu estou com medo de apresentar o projeto. Cara,
que eu posso me preparar para isso que eu tenho medo? Eu tenho medo de falar em público. Como que eu posso me preparar mais para falar em público? O primeiro passo é você se preparar, é você entrar em ação, é você fortalecer a tua armadura, é você calejar o teu pescoço, engrossar o pescoço, que nem a gente fala. Então o primeiro passo é você agir. É você se preparar para você se tornar melhor, se tornar mais forte, mais capacitado. Porque aí você vai sentir que você está no controle da situação. O primeiro passo é esse. Só que se você ainda assim não sentir que você está completamente sem medo, se o medo continua ali mesmo você se preparando, o que é normal, isso é normal, aí você vai para a segunda etapa. Você vai para a etapa da fé. Arthur, como assim? Eu vou entregar na mão de Deus e vou rezar? Não. Mas é você entender que a fé é você acreditar naquilo que ainda não existe. A fé é acreditar naquilo que ainda não existe. Fé é você ter a crença sobre algo antes que aquilo aconteça. Quando você desenvolve a capacidade de ter fé, você passa a desejar o que você quer e não a ter medo do que você não quer. Arthur, como assim? Confundiu minha cabeça. Cara, pensa o seguinte. Você pode ter medo de perder 10 reais e você pode ter vontade de ganhar 10 reais. São duas coisas completamente diferentes. E aí, quando você desenvolve a fé, em cima do que você quer, do teu desejo ardente, você começa a desenvolver a habilidade de acreditar no que você quer, de olhar para as coisas positivas, de olhar para o que você realmente deseja, e não porque você tem medo que aconteça. E aí você tem que levar em consideração o terceiro princípio, que é você entender que é o do quase nunca. O princípio do quase nunca, ele fala que os teus medos, a maioria deles, 99% dos teus medos, quase nunca acontecem. Quase nunca acontecem. Cara, é incrível como isso acontece. É incrível. Você tem medo de ser assaltado, mas quase nunca você é assaltado. Você tem medo de dirigir, mas a probabilidade de ter um acidente é muito pequena. Você tem medo de andar de avião, mas cara, o avião é um dos meios mais seguros que existe. Então, é você levar para a tua vida o princípio do quase nunca. Que quando você tem medo que alguma coisa aconteça, na maioria das vezes é muito pouco provável que esse medo aconteça. É mais provável que aquilo seja uma criação da tua mente. Então tá aí os 3 passos para você resolver, para você curar, para você sanar os teus medos.